o nosso pai, o meu pai do meu irmão, ele foi um cara muito focado, assim, até me emocionou, né? Em trabalhar. Vocês têm que trabalhar. E a gente trabalhou. E as coisas deram certo. E vem dando certo porque a gente trabalha. A gente visita empresas e tem outros ramos de atividade no meio, né? Nosso e de colegas. Vão decidir para fazer um investimento lá, comprar aquilo. Não, tem que reunir reunir um conselho, reunir com outras pessoas da empresa para decidir. Nós, nada. Se o pai fizer, tá feito. Se eu fizer, tá feito. Se o meu irmão fez, tá feito. Se a mãe mandou fazer... Tem um aval. Não, ninguém fala por que fez isso. Então, por um lado, é muito bom. Uhum. Tu vai dizer que erra? Erra. Não erra? Claro que erra, certo. Mas a gente acerta mais do que erra. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui do Oeste de Santa Catarina, recebendo as nossas personalidades para bater um papo com a gente, trocar uma ideia, a gente conhecer as histórias das pessoas que sentam aqui conversar conosco, no oferecimento das lojas Quero Quero, da Cicobi Valcred Sul, do Mercado Marine, da Vinícola Maier e também do Embutido Serrano. Jonathan, vamos conhecer o nosso convidado da noite. Eu acho que hoje a gente vai falar sobre uma das paixões do brasileiro, né? Do homem brasileiro, talvez. Não é o futebol, tá? Vamos falar sobre carros, porque tá conosco aqui o Rafael Toso, ele tem 37 anos, é natural de Chapecó, mora hoje em Joaçaba e tem empreendimentos... garagens de veículos, né? E concessionárias também, né? Lojas de veículos, de uma forma geral. Em toda a região, esses empreendimentos aí. A gente vai saber um pouquinho da história do Rafa. Posso chamar assim, Rafa? Pode. Ou é só para os íntimos? Não, pode. Tranquilo. Tudo bem, Rafa? Bem-vindo. Prazer, seja bem-vindo ao Fala Mais. Beleza, obrigado vocês aí pelo convite. E espero aí poder trocar uma ideia legal e passar aí para os ouvintes de vocês também um pouco do nosso dia a dia e nossa realidade que a gente vive. Exato, show de bola. São quantas concessionárias hoje? Hoje a gente está funcionando, são 22, né? 22. 22, a gente representa algumas multinacionais que são na parte de automóveis, Renault, Honda e GWM, né? E na parte de motocicleta, Yamahas. E na parte do off-road, a gente representa a CF Motos, que é a parte de quadriciclos, né? Então tem segmentos ali bem definidos. Tem. Automóveis, motos e quadriciclos. Isso. E agora vindo a eletrificação também, né? Eu vou querer chegar nesse assunto aí, cara. Mas, Rafa, vamos... como eu estava comentando contigo antes, a gente faz uma introdução aqui para conhecer um pouquinho mais, né? Sobre quem é a pessoa que está aqui conversando conosco, né? Contar um pouquinho sobre a trajetória de vida, né? O início o Jonathan já mencionou, você veio de Chapecó, depois foi a Joaçaba por opção de negócios, né? Então conta um pouquinho da tua trajetória de vida até chegar nos dias atuais. Legal. A minha história até é bem bacana, porque eu sou filho do meu pai e da minha mãe, são empresários tradicionais, né? Vem do ramo varejista já há muito tempo. Então, meu pai, por parte de pai, Toso, por parte de minha mãe, Demarco. Então, por isso que a gente usa o grupo Demarco no ramo automotivo, né? E dentro das configurações internas nossas, a gente separa o que é cada uma, né? Mas eu comecei a trabalhar cedo, né? Com 14 anos de idade na empresa do meu pai. Meu irmão também começou a trabalhar com meu pai aos 14 anos de idade, eu tenho um irmão mais velho. E a gente, desde cedo, assim, querendo trabalhar, conhecer, ter o nosso dinheiro e tal. E o meu pai sempre teve muita educação financeira conosco, assim, em ensinar, só gasta o que ganha, só pode ter as coisas se tu tiver dinheiro para comprar. Então essa parte, assim, para nós sempre foi muito bacana, porque criou interesse, né? De trabalhar, de ter também nosso negócio. Então, a nossa empresa hoje é uma empresa familiar, né? Neste ramo de atividade, eu fico mais à frente do negócio, até porque fui, quando
a gente teve a oportunidade de... Porque a Demarco, assim, para vocês entenderem, ela tem 70 anos de CNPJ. Até a gente fez aniversário agora. É lá da década de 50, então. Isso, 1953. Então, foi que nem 58 alterações contratuais passou ali, sabe? Então, vem da família da minha mãe. E o ramo do meu pai, o ramo atacado, distribuidor, né? Também é um ramo muito antigo, se eu não me engano, passa um pouco até, ou tem a mesma idade. Também, de famílias, né? De tradições, no ramo varejista, né? Transporte, cereais, enfim. E a gente, na nossa época aí, né? No nosso período, no meio dos negócios, né? E vendo e aprendendo. Então, quando chegou na nossa oportunidade de poder trabalhar e coisa, a gente vai criando os interesses, né? Para onde quer seguir e tal. E nesse ramo automotivo eu tive o início, comecei a trabalhar um pouco, a conhecer em 2009, né? E aí onde que teve uma cisão da família da minha mãe, onde eles resolveram vender uma unidade, que era a Renault de Joaçaba, né? Então ali que eu acabei entrando, que daí numa conversa com o pai, com mãe, com o irmão, eu e o meu irmão trabalhávamos todos dentro da empresa do meu pai, um atacado, né, distribuição. Meu irmão num segmento, eu num outro, mas sempre juntos, né, com o pai. E minha mãe trabalhava junto com os irmãos dela na sociedade automotiva, né, que eles tinham a Chevrolet em Chapecó e a unidade de Joaçaba, uma Renault. E nessa unidade da Renault iam vender a operação. E como nós já éramos sócios, tínhamos um percentual lá dentro, eu gostava muito do negócio, a gente conversou e até o meu pai disse, vamos nós comprar a parte dos irmãos da tua mãe e vamos ficar com a empresa para nós. E se você tem o interesse de ir lá tocar, nós vamos te apoiar. E é ali que começou. Aí você se mudou de Chapecó. E daí eu disse, pô, então eu vou. E foi muito rápido, assim, a nossa decisão, a reunião, assim, foi uma coisa bem rápida, assim, eu estava muito decidido que eu queria esse desafio. E antes disso comecei a trabalhar cedo, né? Então eu já tive posto de gasolina, né? Com 16 para 17 anos eu tive um posto de gasolina, numa sociedade que eu fiz com um amigo meu e mais o meu irmão. E ali que meu pai apostou em nós e interesse total era a vontade de trabalhar, né? Mas a experiência bem pouca, né? Gestão principalmente, né? A gente tinha vontade de trabalhar. E fiquei um período no posto, depois voltei a trabalhar na empresa do meu pai, tive também, na época, para quem lembra aí, o Premier Beer em Chapecó. Então, foi um ramo de atividade que eu quis entrar, fui sócio fundador, no começo a gente tinha um sócio, depois a gente comprou a parte do sócio, aí passou um percentual para um gerente, e ficamos nesse ramo de atividade, ficamos, acho que quase 14 anos. Com o Premier Beer, a gente acabou até fazendo uma filial em Concórdia, depois vendemos a filial, ficamos só com Chapecó e acabamos decidindo por encerrar as atividades. Então o trabalho sempre teve no sangue, né? E o ramo automotivo ficou em mim, né? Então quando eu tive essa oportunidade de ser dono do meu próprio negócio em outra cidade, também era um desafio, né? Porque você já tinha alguma relação com Joaçaba? A empresa estava lá, né? Tinha a família da minha mãe que trabalhava, meu tio que cuidava da empresa lá, né? Então a gente já visitava, tinha contato, né? Era uma coisa assim bem esporádica, né? Mas a região de Joaçaba, a cidade de Joaçaba eu já conhecia, até pelo ramo de atividade do meu pai, do atacado, da distribuição, já tinha ido lá trabalhar, já tinha ido atender clientes, né? Então a gente conhecia, assim, já tinha aberto alguns contatos lá e tal, e a minha mãe tinha a sociedade da empresa lá, então a gente sempre não era nada desconhecido, né? Então já tinha uma aceitação muito boa pela cidade. Ô, Rafael, o Demarco vem do sobrenome da tua mãe? Da minha mãe. Da família da tua mãe. Mas quem que deu origem à empresa na época? Foi o meu avô. O pai dela? O pai dela. Pai dela. E desde o início, tu falou Sou José Antônio de Marco.
Tu comentou ali dezenas de alterações contratuais, né? Mas a Demarco já iniciou com o ramo automotivo? Então, a Demarco teve operações, por exemplo, Cinca Automóveis, Mercedes Caminhões, Retífica da Autopeça, né? Então, e o CNPJ sempre foi o mesmo. Então, quando a gente fez essa cisão, a gente fez a cisão em permanecer com o CNPJ, pelo histórico do CNPJ. E para dar continuidade rápida, né? Só fizemos a alteração do quadro contratual e a empresa não parou nem um minuto, né? Então foi bem rápido. E essa quantidade, a primeira agência foi em Chapecó, então foi ali que tudo começou. O teu avô, quando começou? Isso, foi Chapecó e Joaçaba, né? Chapecó e Joaçaba. Já começou com 2, no caso. Eu não me lembro de dizer se era 2, mas eles já tinham a Volkswagen de Chapecó, a Chevrolet de Chapecó, aí Mercedes em caminhões em Joaçaba. E essa expansão, Rafael, para entender, hoje são 22, né? Você falou, 16 de automóvel. Isso. E outras 6 com motocicleta, bicicleta e quadriciclo, né? Essa expansão, ela foi acontecendo gradativa ou aconteceu nos últimos tempos? Então, é isso que é legal, porque quando a gente fez quando eu entrei no negócio, eu digo eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, tá? Quando a nossa família entrou nessa operação, que aconteceu essa cisão, a gente tinha unidade de Joaçaba, né? Era a Renault de Joaçaba, que foi fundada em 2001 e em dezembro de 2009 a gente dividiu e daí eu entrei à frente do negócio. Então a gente só tinha uma loja, com bastante dificuldade, após uma cisão, endividamento, desafio, né? Equipe conturbada, era aquilo ali. E dali, em 2011, eu fui para São Paulo, numa reunião com a montadora, e as vendas vinham acontecendo muito bem, a gente estava num desenvolvimento legal, eu pedi para ter a segunda concessão da bandeira Renault. Aí eu pedi a nomeação para a cidade de Videira, né? Até porque a gente tinha muito cliente em Videira. E desses clientes tinham que vir fazer a revisão de Joaçaba e tal, e eles falavam, tem que abrir concessionária em Videira. E o nosso fluxo em Joaçaba já não suportava mais aquela estrutura. Então eu ampliava aquela estrutura, eu criava uma nova concessão. E a montadora rapidamente pediu um business plan lá, apresenta, também temos interesse de crescimento, o mercado estava em crescimento. E acabou que eles me nomearam em Videira. Tinha que abrir até o final do ano. E, disso, voltei feliz da vida. E nessa teoria de crescimento, eu disse, eu vou abrir Concórdia. E, novamente, fui para a montadora e entrei com um projeto e disse, tu nem abriu Videira, que a gente tem negócio, já quer abrir tudo de uma, tu vai fazer 3. E eu disse, não, confia e tal, tem tudo a ver, né, a região geográfica, né, Joaçaba, Videira, Concórdia. E eles fizeram alguns estudos também e aceitaram. E a gente fez rápido, as 3 concessões ali, ficou aí que a Demarco saiu de uma loja para 3, que daí a gente começou a usar grupo Demarco, né? Que até para dentro da montadora, quando se fala a palavra grupo, eles entendem, né, o modelo econômico com mais pontos, né, mais negócios, né? Sim. E daí a gente passou a ser grupo. Então eu operava tudo meio sozinho, né, em Joaçaba. Então eu era o gerente de vendas, gerente de pós-venda, ajudava a vender, comprava, avaliava, participava um pouco de contábil, financeiro, né? Sempre envolvido para entender tudo um pouco, porque a operação era pequena, era enxuta. E a gente rapidamente virou 3 lojas, né? E daí das 3 a gente começou a operar, daí começa a montar a equipe, né? Então em 2012 a gente trabalhou inteiro com as 3 concessões, né? Que era Joaçaba, Videira e Concórdia, com as 3 concessionárias Renault. A gente passou a criar um corpo, né? E você estava, até então, presente diariamente na concessionária de Joaçaba, certo? Certo. Como é que foi para ti gerir isso daí? Agora tu tem que triplicar, né? Tem que se dividir no negócio. Então, cara, aí que é legal, porque... Achar pessoas, né? No caso. Isso. Aí tu começa a ver que para tu crescer, tu precisa de pessoas, né? Tu precisa de gente boa junto contigo.
E a base que estava comigo ali em Joaçaba era muito boa. Aí eu falei com meu pai, até ele me sugeriu alguns nomes na época e tal, tem que trazer um cara para isso, para aquilo. Aí eu saí da operação, assim, de dia a dia, balcão, né? E comecei a coordenar as 3 lojas. E daí eu fui visitar um grupo muito grande em São Paulo, um grupo que na época já tinha 20 e poucas lojas, e como é que eles conduziam, né? Porque, tá sendo de 1 para 3. Eu não estava dobrando de tamanho, né? Eu estava triplicando. E, consequentemente, a venda triplicou, né? A equipe de colaborador também triplicou, tudo triplicou, não foi só crescimento em vendas, né? A gente cresceu na operação em geral. Então, fui entender um pouco como é que esses grupos grandes operam, né? Como é que tu vê, a gente fala aí, como é que um Luciano Hang coordena 160 lojas, né? Tem que ter um time muito bom, né? E daí ali que eu comecei a entender como é que faz e criei no meu modelo, né? Eu acho que eu criei uma central de faturamento, uma central de distribuição, uma central de garantia, central de peças, né? Quem compra para todas as lojas, botei um gerente em cada loja e eu ficava coordenando os canais e ajudando um pouco em cada setor, enxergando o fluxo de caixa, né? Compras, enfim, e colocando o produto para fora, né? Então, ali que a gente respirou bem em 2012, o mercado até foi um dos maiores que teve nos últimos anos e, enfim, acho que o maior mercado que existiu até o momento aí foi 2012, aí, em número de emplacamento. Se eu não me engano, foi o maior, sim. Então, a gente deu tudo certo, né? E daí, pô, como esse modelo deu certo, esse agora que tenho que... replicar. Vamos de novo. E eu também peguei uma fase muito boa da montadora em querer crescer no Brasil, né? Então, o que a gente desejava, eles apoiavam. E a família também concordando com tudo, pela questão que as coisas estavam dando certo. Aí eu fui para Porto União, Caçador e Curitibanos, em 2013. Aí também, questão geográfica, tinha lógica, né? Ali no regiões Oeste, né? onde tu só via as outras marcas tradicionais. Eu disse, não, aqui nós vamos entrar. Aí fui acertando imóvel, acertando o terreno, aquela loucura, e as outras funcionando, né? Então, sempre digo, uma boa equipe, assim, sempre na retaguarda, tocando, botando número para frente, e meta e reunião, e as coisas deu certo. Então, a gente saiu de 3 de novo, foi para 6. E tudo dentro do ano. Dobrou. Aí, cara, pô, a gente tava... Para nós, assim, a gente tava grande, né? Pô, saí de uma loja. Em 3 anos aí, tava com 6. Então, o negócio tava fluindo. E o ramo de concessionária não é só comprar e vender, sabe? A gente acha... Como tu falou no começo, o automóvel é um sonho, né? Sim. É uma realização para quem compra, para quem vende. Ele é fantástico. Mas por trás disso tem uma multinacional lá que... Tem 1000 planilhas para você preencher, tem uma exigência. A gente fala que a gente é apenas um funcionário de luxo para eles, que a gente opera no dia a dia conforme o manual da marca, né? É uma concessão, como qualquer outra, mas com um produto de um ticket médio alto, com uma coisa que todo mundo sonha e deseja trocar ou ter, né? Sim. Mas existe essa coisa, você falou agora, né, tem todos os parâmetros, no caso da concessionária, mas tu consegue colocar particularidades que a pessoa bate o olho e sabe que é da Demarco, que é da Renault Demarco, que a pessoa está comprando, é dali que eu estou comprando. Tem esse diferencial de uma para outra, por exemplo? Então, eu acho que isso vem também numa tradição, né? Pelos anos do nome estar sempre à frente do negócio. Então, eu acho que, claro que tu ter uma multinacional nas tuas costas, como nós representando, ajuda muito. A força da marca é forte. Mas também a credibilidade de quem opera, né? Eu acho que também o consumidor leva muito, né? Então, vai fazer um negócio com a Demarco, eu acho que ela olha, né? Que a Demarco não está ali para fazer só um negócio, não quer passar o cara para trás, ele quer fidelizar, porque está aí há 70 anos, quer ficar mais 70, é de gerações em gerações. E a ambição do negócio é uma questão assim natural, entendeu? É uma consequência. Então, eu acho que a marca tem muito a ver, né?
Mas quem representa a marca, eu acho que também tem muita valia, tanto para quando a multinacional, o distribuidor te escolhe, ou você quer representar aquela marca, eu acho que você tem que ter know-how, né? Tem que ter referência. Até mesmo um colaborador aí escolhe hoje onde quer trabalhar, né? Sim. É uma soma de fatores, na verdade. Eu acho que ajuda, sabe? Ajuda muito. E como também pode atrapalhar, né? Eu acho que tem os dois lados aí. Depende do histórico, né? Tem. A gente vê cada coisa, mas é os dois lados. Você foi falando das agências que foram sendo abertas ao passar do tempo, né? Paramos em 2014 aí, né? Mas assim, só pra gente fazer um parêntese e uma explicação, como é que funciona a abertura de uma nova concessionária? É uma espécie de uma franquia? Você tem que atender requisitos? O que, por exemplo? Então, por exemplo, nessas nomeações que eu fui tendo e a gente foi fazendo na parte de Renault, a gente sofreu muito com os prazos, né? Os timing, porque é tudo desenhado por eles, né? Aonde tu vai colocar a loja, tem uma aprovação, desde terreno. O projeto é 100% deles, né? A gente consegue mexer alguns layouts internos, mas assim, se tu quiser pintar uma parede de uma cor, é conforme o manual da marca. Sim. Então, a gente respeita todo... Tem muitas discussões, claro, né? A montadora sempre quer que tu faça o melhor possível. Às vezes, ela não estando ali o dia a dia, você sugere muita coisa, né? Então, a gente consegue colocar o nosso negócio dentro do que eles querem, no terreno que eles querem, operando do modelo que também eles querem, mas com o DNA deles, no caso. Mas eu digo o DNA nosso. Por exemplo, a montadora, tu compra à vista e vende à vista. Entendeu? A teoria da montadora, o carro sair da fábrica pago. Alguém tem que pagar eles. Seja você ou o banco, eles têm que receber. E eu, dentro da minha loja com o meu cliente, eu negocio com o cliente. Então, esse é o nosso DNA, né? O cliente quer parcelar a entrada, quer financiar uma parte, quer dar o carro usado na troca, tem uma carta de crédito, sabe? Então, aí entendi. Que a gente faz o nosso negócio. Isso que, na verdade, acaba sendo o diferencial para outras agências. Isso aí que daí tu tem que ter o teu... Como diz, tem que rebolar, né? Sim. Porque o negócio de concessionária de automóvel, motocicleta, né? O engraçado é que assim, tu vai... Vou te dizer aqui, num supermercado, você vai lá e coloca... tem 10 mil itens dentro do mercado e você especifica o produto. Eu fui lá, peguei a mercadoria, botei no carrinho e vou passar no caixa. Eu já vi o preço e vou pagar. Eu sei que é cartão, débito e crédito. Ou dinheiro. Concorda? Agora na concessionária, não. Tu olhou o produto, tu vê aquele preço, tu quer dar o teu carro na troca, tu quer negociar, tu quer ver se... Não, eu quero desconto. Tem variáveis, né? Muitas. Imagina tu encher o carrinho do supermercado, chegar na boca do caixa e dizer, agora vamos negociar. Vamos fazer bem aí. Vamos negociar. O automóvel e a motocicleta acontece isso. Sim. Então, por isso do DNA que eu acho que a gente consegue hoje, no grupo, ter um diferencial em negociação. Mas assim... Não é travado. E a montadora não te trava nisso, porque a partir do momento que o produto é teu, tu tem que respeitar algumas coisas, né? Mas o produto passa a ser teu e eu revendo ele. Tem as modalidades de vendas... Se eu quiser entregar de graça para o meu cliente, eu vou entregar, né? Faça o teu desejo, eles recebem. Então, às vezes... Mas não é tabelado o valor dos veículos? Tabelado. Preço sugerido fábrica, né? Então, hoje, 95% dos sites das montadoras publicam o preço do carro. Em cima daquilo ali a gente trabalha. Sim. Um pouco acima, um pouco abaixo, troca sem troca, né? Algumas coisas entra bônus de fábrica, tu tem que repassar para o cliente. Sim. Né? Então, tem muita negociação. Onde que daí eu te falei que daí eu acho que entra a sinergia da marca, da concessão com o concessionário, né? Sim. Entendeu? As duas marcas quando dá a sinergia, porque daí você consegue mostrar que tu é bom, né? Que tu consegue fazer algo a mais para o teu cliente, fidelizar ele, trazer uma alternativa destravada, né? Do que somente tu mostrar o preço lá para o cliente. Então, eu acho que aí que é o bacana do nosso negócio. Então, e que a gente consegue hoje, né? Desdobrar. Então, eu fico sempre em contato com a nossa equipe comercial, com nossos gerentes e eu testei o exemplo do mercado porque é o seguinte, se eu fizer 100 negócios hoje, os 100 negócios, nenhum é igual ao outro. Agora, se você ir lá no mercado hoje e comprar a mercadoria, teu irmão ir lá comprar, eu ir lá comprar, nós vamos ter pago no mesmo dia, com certeza, o mesmo preço que está na gôndola. Eles não vão negociar para você mais barato que eu, nem mais caro, e tu também não vai ter alguma modalidade de parcelamento, de financiamento, Claro que é outro segmento, tá? Mas só quero te dar o exemplo que o nosso negócio eu não consigo
tratar ele 100% igual todas as negociações. Sim, dentro de uma... Porque nenhum cliente quer comprar igual ao outro. Um compra financiado, outro compra com consórcio, outro tem veículo na troca, outro quer parcelar direto, talvez num cartão de crédito, às vezes um quer dar um cheque. Aí o cara tem o plano da safra dele, da soja, quer ver se tu compensa naquela data, ele quer ver se tem um CNPJ, ele tem um desconto para produtor rural, ele tem um desconto para isenção como um PCD. Então toda negociação tem um ritual e a nossa função é tentar chegar no desejo do cliente com o produto que a gente tem ali, né? Sim, fechar então, negócio. É fechar negócio. O desafio nosso é fechar. Não, tem que vender. Eu digo para a equipe, tem que vender. Nós temos o preço sugerido. Sim. Agora tem que vender. Para cima, para baixo, para os lados. Mexe, nós temos que vender. Rafa, mas essa negociação que você estava expondo, ela acontece porque a concessionária, a agência no caso, ela compra o veículo da fábrica e depois ela faz uma outra negociação com o cliente ou é boa tua pergunta, entendi. O contrato de concessão, quando tu vai entrar num negócio, já diz, né? A tua margem do carro é esta. Para baixo é uma consequência tua, para cima não pode também, né? Uma questão de ética, né? O que a montadora tem, né? Por exemplo, não pode ter um valor acima do preço sugerido por ela. E nem tanto abaixo também. Sim. Elas controlam, porque elas especificam o produto, né? Quando a gente diz assim, eu acho caro, quem coloca o preço do produto é quem produz, né? Sim. Eu sou revendedor, é o dono da marca, né? Então, quando a gente entra no negócio, a gente sabe o quanto eu posso ganhar ou eu posso perder, né? Tu já vê aquele mercado, qual o potencial de venda daquele mercado, qual que é a tua margem bruta que tu pode fazer, coloca as suas despesas ali e vê se a tua concessionária naquela cidade, naquele município, naquela região, vai ter faturamento suficiente para você ganhar dinheiro. Então, o estudo é feito em conjunto com a montadora, né? Mas o preço, quem determina, o sugerido é ela. Né? A gente pratica de formas variáveis porque entra alguns bônus de aceleração no meio, às vezes tu também está com muito carro daquela cor, daquele modelo repetido que tu não conseguiu comprar diferente, então tu acaba queimando para vender aquilo. Daí é situações de mercado, né? Vou voltar a dar o exemplo, no mercado, às vezes faz uma promoção que está com um produto lá com uma validade... Vencendo, né? Nós, às vezes, está repetido lá um grande estoque, que vai me girar em 90 dias, tem que fazer caixa, vamos botar para fora para pegar o dinheiro e comprar outra coisa. Então, é natural. E aí o cliente vem nessa oportunidade e a gente também tem que ser comerciante o suficiente para explicar e colocar na ponta com que realiza a negociação, né? Sim. Mas, não sei se eu te respondi, mas eu acho que é isso, né? A ideia... Existe, sim, a margem... direcionada deles. Então, tu já sabe o quanto tu vai ganhar. Por exemplo, venda diretas e coisa que a gente vai fazer frutista, governo, também tem um percentual lá, tu não consegue cobrar mais nem menos. Sim. A partir do momento que agora, o cliente... inclusive, saiu uma política recente, né, de isenção com preços abaixo ali. Uma MP, né? Para alguns modelos, né? Isso. Não todos, né? Foi modelos mais populares, até né? 120 mil reais, né? Então, popular não dá mais para nós aceitar que tem carro... Não existe mais, né, cara? O popular, eu acho que é só carro usado lá com 10, 15 anos, né? A pessoa vai conseguir pegar um carro com um valor mais acessível, digamos assim, né? Porque um carro novo hoje, inclusive nessa tabela aí do governo, né? 60 mil reais, acho que era o mais barato, né? Até nós, na marca Renault, a gente foi um dos mais favorecidos nessa MP, por causa que a gente entrou com o carro com a isenção total, né? Que eles davam, liberaram 8 mil reais no carro de isenção. Então, o carro de 68 veio para 60. E a montadora colocou mais um incentivo de 2 mil para publicar o carro abaixo dos 60 mil reais. A gente vendeu aí Renault Kwid a R$ 58.900. Então... E que se a gente para analisar o mercado, por exemplo, a gente terminou a linha cronológica lá em 2014, por ali. Um carro zero 2014 popular era muito mais barato do que isso, né? Vou te dar um exemplo aqui. A gente está falando hoje de um Renault Kwid, né? Que é um dos carros mais acessíveis do país. Que hoje o preço do carro, se tu entrar no site ali, ele vai estar em torno de 68 mil. Né? Alguns incentivos que teve do governo e agora da montadora e tal, alguns subsídios que trazem.
Mas aí a gente vendia o Renault Kwid no lançamento, né, a 29.990. Foi em 2000 e, sei lá, 16, 17, não, 18. Ai, me deu um branco aqui. 5 anos atrás? É. 6 anos. Dobrou. Pois é. E é o mesmo carro? Mudou, né? O produto mudou bastante, evoluiu, teve bastante melhorias, né? Mas, falar em nome do veículo... Sim. É uma coisa conceito até... de produção, acho que é tudo mesmo, né? Porque pega pela inflação geral, não foi uma inflação... Ela não dobrou de tamanho em 5 anos, né? Não. Então... eu digo... é uma faixa do mercado ali que extrapolou totalmente, né? Nós tivemos um mercado antes pandemia e um pós-pandemia, né? Eu acho que vamos ter um pós-23 agora, né? Então... inclusive os preços dos carros aí subiu muito, e os carros seminovos, tudo. os Inclusive, usados, né? A tabela FIPE, ela teve uma variação assim enorme, né? Foi. Então ficou que muita gente ganhou dinheiro com o carro particular, com que eram até assim abriu muita loja, né? Também de multimarcas e tal, porque o cara comprava o carro, falar em 2021, né? 21, 22, comprava o carro, sei lá, por 40 mil, virava o mês, estava 42, no outro 44, no outro 45. Nós mesmos tivemos uma variação de estoque gigantesca. Sim. Né? Trabalhar com estoque alto de seminovo, no mês seguinte, é até ridículo falar, mas era melhor às vezes não vender dentro desse mês, esperar atualizar a tabela para especificar o carro novamente. Valorizava então, 5% em um mês, né? Isso é uma coisa que a gente escutava, né? Os antigos falando que lá, sei lá que década, comprava veículo como investimento. E agora a gente chegou um momento que está vivenciando meio que isso, né? Aconteceu. Nós vivemos também, dá para dizer que vivemos esse momento. Muita gente aí... foi momentâneo, né? Tá se acomodando pra quem, já, né? eu digo assim, para quem tinha o carro para dar na troca, ele conseguiu equalizar, né? Mas para quem não tinha nada, estava começando o primeiro carro, a primeira moto, sofreu, né? Porque foi... E perdeu muito dinheiro na comparação com agora, se for vender o carro muito. 2 anos depois, né? Ficou bem... Ô, Rafa, vamos dar continuidade então à linha cronológica. Paramos a conversa ali com 6 concessionárias. Isso. Até então todas Renault. Todas Falta Renault. 16 ainda. Então, ali o que aconteceu, né? Em 2014, quando a gente entrou em 2014, eu também tava... cara, eu tenho 37 anos, né? Então, tava... Não que eu não esteja, eu acho que tenho muito gás ainda, né? Mas, trabalho ainda, mas eu trabalhava, acho, 18 horas por dia, assim, era negócio, acordar de noite, lembrando os negócios que tinha feito uma proposta para aquele vendedor, para aquele cliente, lembrar. E, cara, eu queria muito fazer as coisas acontecer. E vindo aqui para nossa região, eu tinha muito a fazer com a marca, né? Então, aí que a gente saiu de 6, a gente pediu... Qual que foi? Aí eu fui para Xanxerê. Aí em 2014 eu pedi a concessão de Xanxerê. Para Renault também. Renault. E Xanxerê estava uma área livre ainda, mas estava mais propício ao grupo que trabalhava em Chapecó. E daí a gente estava meio enrolado ali, ver se o grupo de lá tinha preferência ou era nós, mas nós, como tinha vindo nessa crescente, atendendo todos os quesitos deles, também atingimos muitas premiações, né? Tem os maior prêmio que a gente recebeu foi o Dealer of the Year, o maior concessionário do ano, nível mundo, que a Renault faz um evento mundial lá na França, fomos lá na Torre Eiffel jantar, recebemos o prêmio com o CEO da marca, foi umas coisas assim, nível mundo, né? Reuniram todos os concessionários do mundo inteiro, fizeram essa campanha e eu, pelo Brasil, na minha categoria, consegui ficar em primeiro lugar. Então a gente estava no momento oportuno, assim, de conseguir crescer também dentro da marca, né? E nesse meio termo, quando a gente pediu o Xanxerê, ainda não estava decidido se ia ser nosso ou ia ser do pessoal que na época representava Chapecó, nós não atendia lá. Apareceu a oportunidade de entrar numa outra marca, que era a Honda Automóveis, até do seu Jorge Gambato. Ele tinha a Honda de Caçador, Joaçaba e Concórdia. E queria vender o negócio, queria sair da marca. E eu já atuava nessa região, também sempre um admirador da marca, né? Uma marca respeitada, muito bem posicionada.
E, cara, deu o que deu. Eu disse, mas daí tem Xanxerê para fazer e tal, mas Xanxerê não estava certo ainda. E comprar 3 concessão assim, já sair operando, é uma estrutura humana, né? Pesada. E acabou que a gente conseguiu fazer. E em seguida entrou a liberação da concessão do Xanxerê também. Então 2014 foi um ano foda, porque eu tive que daí fazer Xanxerê. Assumimos essas 3 operações, aprovação, muda CNPJ, contrato, só ficou os pontos, aí a equipe, 50% da equipe fica, 50% da equipe não fica, então tu já abre contratação. Então foi um ano bem turbulento, assim, né? Porque são negócios que eles já estavam rodando, né? Já estavam rodando, então a gente saiu... Aí eu tinha que... O Xanxerê a gente estava atrás de imóvel também, ainda para comprar ou para alugar, estava na discussão, não conseguimos nada para alugar, tivemos que comprar, daí fazer a construção e ao mesmo tempo operar nas rondas. E eu lembro que quando a gente escolheu o terreno, assim, eu junto com o pessoal da fábrica, mapeamos, daí foi um final de semana, a gente foi com meu pai lá, andamos na cidade e tal. E meu pai gostou de um imóvel lá. O pessoal da prefeitura, na época, foi muito bacana, eles que nos auxiliaram, indicaram quem que era os proprietários do terreno, enfim, daí entramos em negociação, tal. Meu pai disse, tu vai trabalhar com essa obra, eu toco. Pode ficar tranquilo. E ele assumiu toda a operação ali, fizemos uma concessionária linda em Xanxerê, 4.000 metros de terreno, 1.700 metros de área construída. E atendemos todos os quesitos, até era na época que a Renault estava mudando a identificação visual, fizemos uma loja fantástica ali. Então, 14 foi, daí 15 a gente inaugurou, né? Final de 14 para 15. Aí a gente entrou com 7 Renault e 3 Honda, num soco só, né? Foi 2015. Então, de 7 foi para 10 e rodar, né? Aí as reuniões já começam, né? Porque daí já tem 2 montadoras. Sim. Então já começamos a especificar diferente. Assim, e muda muito de uma para outra? Total. Total, 100%. Nossa. O conceito de vender carro é o mesmo. Né? Mas as tratativas... As tratativas, desde assim, porque dentro de uma montadora tu tem um banco que é dela. Tem uma equipe de pós-venda, tem uma equipe de vendas, aí tu tem uma equipe de desenvolvimento, de auditoria, né? Então ali dentro imagina... Tu tem 2 marcas, mas parece que tem 20 equipes, né? Para tratar todos e responder a todos, né? E foi nesse momento da chegada da Honda que você começou com as concessionárias de motocicletas também? Não. Porque Honda a gente não entrou em 2 rodas, né? Não é? Não. Eu fiquei Honda Automóveis e daí a gente operou 2015, que eu te falei ali. 2016... também, cara, eu tinha um sonho pessoal meu e se realizou também, que foi conseguir comprar Chapecó, a Renault de Chapecó. Então, até porque a família natural é toda de Chapecó, todo mundo de lá, e eu que estava fora. E um dia eu tinha esse desejo, esse sonho, né, cara? Mas, tu comprar de uma família tradicional, uma família conceituada, que operou uma vida dentro de um negócio. Não é só valores, né? Sim. Então, tem muitas empresas que vocês devem conhecer muito que não se trata só de valores, né? De valores monetários. O financeiro dinheiro, né? Você trata de valores. Tem outros valores lá que não tem preço. Né? Que não tem preço. Então... tem sócios para aceitar, tem decisões, daí tem um filho lá dentro, tem uma esposa, tem um marido, tem um irmão, então, E eu sempre falei para minha mãe que eu disse, um dia nós vamos ter. E deu muito trabalho e a montadora veio e me apoiou e conversou com o concessionário de lá na época, já estão em Xanxerê, pá. E, cara, deu todo o apoio. Sabe, deu todo o apoio, o concessionário de lá também entendeu que era um momento que ele poderia sair do negócio, sair bem, e acabamos fazendo negócio. E foi um negócio, assim, bem natural, assim, entre as famílias que fizeram e tal, né? Mas foi, assim, também uma coisa rápida, foi 2016. Então, nós também não estava tão preparado para fazer isso, mas era oportuno, tinha que fazer. O mercado estava em queda ali, estava ruim. E daí, Chapecó... é a maior cidade aí de todo... do oeste, né? Oeste, meio oeste, né?
Acho que... É a quinta maior do estado. Eu ia te dizer, tá em quinta maior do estado. Acho que até em número de emplacamento de veículo também, tá? Então, a quarta e quinta aí ela... E é uma cidade muito rica, né? Se tornou... Muito rica e próspera, e né? com espaço, né? Continua tem muito espaço, né? né? Então, aí, pá, eu disse, é agora. Aí se reuniu uma família, deu tudo certo. E daí a gente começou a operar Chapecó em 2016 com o Renault também. Então a gente estava com 8 concessionárias a Renault e as 3 Honda operando. E daí entrou 2017, o negócio andando. Tivemos que daí fazer troca de imóvel, né? Porque a família que nos vendeu o imóvel não estava incluso. Então a gente foi para um outro imóvel nosso, que era um imóvel já da minha mãe, reforma, padronização. Pá, demoramos aí quase 2 anos para conseguir fazer tudo. Aí nós estávamos operando. E um sonho de criança também, que quando saía andar de bicicleta, eu ia na frente da concessionária Yamaha. Uhum. Via as RD lá. Quem tem a minha idade aí vai lembrar. As RD 135. E ia lá, olhava. E daí tinha uns funcionários da empresa do meu pai, que na época tinha as motos, me deixava andar. E pá, sempre quis. Moto, sempre gostei muito também. E esse cara que me aprovou na concessão da Honda, saiu da Honda em 2014, quando a gente comprou as operações, porque veio um conselho para te conhecer, para te aprovar. Ele foi trabalhar na Yamaha, no desenvolvimento de rede da Yamaha. E daí, quando pegou o mapa lá e viu que tinha uns espaços para concessão, eu tinha uma carta de pedido de concessão. Ele falou, mas o grupo de marca eu conheço. Pô, tratei com o Rafael lá e tal. Me ligou um dia. Eu disse, eu tô dentro, né, cara? Tô tentando há tempo aí, mas não tinha levado tão a sério, porque, pô, eu não operava com motocicleta, né? A montadora enxerga e diz, pô, o cara tá em 4 rodas, é diferente o negócio, tá? Aí é totalmente diferente. Mas a vontade ganha, né? Mas aí foi o processo inverso. Foi não inverso. Foi você que foi atrás, foram eles. Foi eles, porque eu já tinha uma intenção, né? Aí quando ele me chamou, vamos fazer uma... Eu disse, até falar o nome dele aqui, era o Ribeiro. Ainda ele opera ainda na marca. E eu disse, Ribeiro, eu tenho um imóvel aqui em Joaçaba. Se você aprovar nesse imóvel, eu faço como você quiser. E ele veio nos visitar e tal. Não, vamos fazer. Aí fizemos a nossa primeira loja de moto em 2018, que foi em Joaçaba. A primeira foi em Joaçaba. Em Joaçaba. E daí a gente estava com a operação Renault funcionando, todas as mudanças que nós tínhamos que ter feito em Chapecó a gente fez, Xanxerê rodando, as Honda rodando. Aí entramos nas 2 rodas. E foi final de 2018. A gente conseguiu fazer uma loja bem bacana, com boutique, com acessórios, oficina, uma coisa bem sonho, assim, sabe? Bem... E que nem eu te falei, era um sonho de criança de ter a moto, né? Mas nunca imaginei que um dia poder ter uma concessionária inteira, né, cara? E esse negócio, assim, tipo, para nós era novo, a gente não tinha dados tanto de mercado, que nem hoje do automóvel em si, a gente sabe onde emplaca carro, quanto emplaca, que marca emplaca, qual modelo que emplaca. A gente já sabe o que vende, o que não vende, onde está vendendo, né? E moto não tinha, então foi mesmo assim, negócio bem pequeno, conheciam pequeno, mas bem seguro. Aí, cara, foi, né? 2019 rodamos legal. Aí, 2020, eu chamei os caras lá e disse, agora temos que crescer, né, cara? Você tem uma loja, estamos operando bem, fizemos um market share acima do nível estado que eles exigiam. Então, no nível regional, nós estávamos entregando, se não me engano, era 5 pontos acima percentual de market share do que a marca pedia. Isso é excelente. Eles, não, Rafael, apresenta um plano aí, um business para nós, onde é que tu acha que dá para colocar e nós vamos estudar e queremos sim crescer como grupo. Aí, cara, pandemia, né? Aí travou tudo, aí nós não sabia mais se nós ia conseguir fazer algo ou não, né? Foi uma insegurança para todo mundo, aí passou rápido ali, os caras mexeram comigo e aí tal, disse, não, vamos lá. Daí apresentei um projeto de expansão, né, da região e tal, só que eles queriam que tá um trabalho todo, né, nos grandes marcas de diminuir o número de grupo, né, e aumentar a área operacional. Aí também, Yamaha de Chapecó. Tem que comprar o cara lá.
para mim conseguir abrir nas outras regiões aí, eles queriam então que eu fizesse uma área territorial, até porque eles já vinham nós com Honda numa região grande, Renault numa região grande, com várias lojas. Vamos fazer o mesmo caminho. Desenho 2 rodas com Yamaha. Disse, então vamos lá. Aí apresentamos. E o proprietário da concessionária que era de Yamaha em Chapecó, cara que é meu amigo há muitos anos, assim, né? Mas aí tu vai ligar por causa eu quero comprar teu negócio, né, cara? Era lá que tu via a RD na vitrine, né? Não era dele ainda, era de um outro proprietário, né? Mas era lá. E eu disse... Aí ele sabia que eu estava na marca, daí um dia se provocamos e tal. E ele, não, vamos conversar e tal. E fomos aperfeiçoando. Daí eu abri de Joaçaba, eu abri Caçador e abri Curitibanos Yamaha. E daí fui para negociação de Chapecó. Eu já tinha 3. Aí eu fui para a terceira. Isso foi em 21. Em 21 abri essas 2. Daí eu fiquei com 3. 18 a primeira, aí 21 as outras 2. Aí entramos 22 com 3 e para comprar Chapecó. Daí compramos Chapecó. Acho que compramos Chapecó em 21 ainda. Acho que foi em agosto de 21. Até uma data que a gente não esquece, porque a gente, veja só, quando a gente assumiu a Renault em Chapecó, foi em 2016, 1º de agosto, aniversário do meu irmão. E no mês de agosto também foi, só que daí em 21, Chapecó de novo foi Yamaha, no mesmo mês do aniversário do meu irmão. Então, as datas assim que não tem como esquecer. E daí, cara, imagina, deu certo as negociações, o cara muito profissional, o proprietário, disse, vamos contratar uma equipe para fazer a avaliação do negócio, porque tu vai me oferecer um preço, vou te pedir outro, a gente não vai se acertar. E ele já tinha outros negócios, né, econômico grande e tal, já sabia como é que você vendia as coisas e você comprava. Eu disse, não, vamos fazer a avaliação pelo que vale, nada de barganha, eu te vendo. Eu disse, não, então... Aí reuni meu pai, minha mãe, meu irmão, né, e decidimos que sim, tem que pagar. Para entrar, tem que pagar. E até pelo aceite que a montadora nos deu de conceder as outras áreas, né? Então foi bem bacana. E daí acertamos com o Chapecó, então a gente passa de 3, foi para 4 Yamaha. E daí tocamos período bom aí do ano de 2022 e entramos 23 agora com um plano de expansão e com mais 2 operações. A gente abriu Videira e Xanxerê. Yamaha também. Da Yamaha também, daí ficou 6 pontos de Yamaha. Legal, cara, legal ouvir essa trajetória né, dessa crescente. Você comentou ali do período da pandemia, que que aconteceu, né? Mas continuou tendo os momentos de expansão, né? Eles estão aí na mesa pra gente ver. Só que você teve alguma dificuldade nesse período, assim, que você consiga trazer pra gente qual foi e como tu deu a volta com isso? Total. Muitas. E até quando diz que na dificuldade das oportunidades, né? Porque as montadoras também se adaptaram à nova realidade também de mercado, né? Enfim. E também nós tivemos uma negociação muito grande nesse período da pandemia, daí ela esfriou um pouco, voltou a negociação, que foi nós comprar a concessionária de Blumenau, da Renault, que até é a maior do estado, né? Em ponto único, né? É a maior praça e o maior mercado operacional de município, né? Tava lá, em Renault, né? E também um grupo tradicional, 30 anos, né? Cara de Renault, tinha 4 operações, a montadora aceitou a gente comprar uma das unidades deles, ele ia vender as outras 6 para outros grupos. Então, o nosso negócio assim tem essas dificuldades, porque é tudo muito tradicional, né? Ninguém sai do negócio assim, né? Sim. E tudo tem que ter o aval da montadora. Tudo o aval, não adianta tu só ter o dinheiro, ou só ter a vontade, ou só ter os dois e a montadora não ter querer, é igual um casamento. Então, ou tu tá bem relacionado e atendendo as demandas e as performances deles, ou tu não tem... E para a continuidade do negócio, da manutenção, da agência aberta, digamos assim, você falou da margem ali, né? Tem também um mínimo exigido pela montadora para continuar a operação. Na verdade, eles te cuidam muito também, né? Cuidam no sentido de que eles querem que tu tenha rentabilidade, que tu ganhe dinheiro. Não querem que tu queime a marca deles vendendo barato e nem alto. Eles têm o preço deles, tu tem que seguir as políticas dele.
Então, a gente tem que replicar na ponta, né? Então, dentro disso, tu faz o teu percentual de market share, tu vai fazer o teu volume, tua receita bruta lá, e essa conta no final tem que fechar e ser positivo. Então, eles cuidam muito disso. Então, tu vê, a gente, nesses anos aqui, a gente, entramos em 2023, que a gente tá falando, comprar Blumenau, nós estávamos com 9 Renault, nós ia comprar uma que era maior das 9. Sim. Então, pelo mercado de lá, tipo, investimento alto, tudo alto, número de pessoas alto, contratações alto, um custo operacional alto, uma visão da montadora acima da gente, assim, também gigantesca, assim, de crescimento, de ambição. Então, nós ia ter que melhorar muito a operação, umas coisas assim que talvez nem nós aceitava que tinha que ser tanto, né? Nessa de Blumenau, manteve a estrutura, o local? Sim, tudo. A gente manteve o mesmo ponto, né? Por um período agora, porque eles queriam também, tu vê como a montadora exige bastante coisa. O ponto que eles estavam há tantos anos lá não era mais aquele ponto que eles querem, porque a cidade mudou, né? A cidade foi para um outro lado, as concessionárias foram vindo e foram se instalando em outras regiões, e que a Renault de Blumenau estava num lugar meio isolado. E ela nos exigiu que a gente fosse para um lugar onde tivesse mais fluxo de concessionárias e tal. Então, a gente também teve que fazer um investimento no terreno lá. Estamos construindo até, inclusive. A previsão da obra é para que a gente fique pronto em abril de 2024 agora. Esses imóveis são todos próprios das agências? Alguns. Alguns a gente... é nosso, né, que a gente compra e constrói, e outros é alocado, né? A gente tem um conceito aí no grupo de tentar mesclar, né? Sim. Os principais a gente acaba entendendo que é Mas importante. O mais viável é adquirir, é a aquisição? Cara, é conceito, né? Vou te dizer assim, tipo, eu acho que a mescla é muito bom, né? Por exemplo, um banco não quer ter imóvel, e os caras são dono do dinheiro, né? Tem gente que prefere só o imóvel, não prefere o negócio. Então, é difícil eu te dizer o que é bom, né? Eu acho que o imóvel tu nunca perde dinheiro, né? Mas tu imobiliza. Às vezes, com a compra de um imóvel, tu podia ter 3 negócios. Sim, porque ele fica ali... Então, se tu me pedir por retorno financeiro, é melhor ter 3 negócios do que ter um imóvel. Mas qual é mais seguro? Eu acho que é o imóvel. Talvez qual valoriza até mais? É o imóvel. Né? Qual te incomoda menos? O imóvel. Então, por isso que eu acho que tem uma mescla. Então, nós na família, assim, temos bem decidido isso, né? Para fazer... Não ficar concentrado em nada. Não. Ficar metade... diversificado. A gente aluga um, compra o outro e sempre ter essa visão de... Eu acho que é mais seguro, né? Sim. Nós, ser uma empresa familiar, a gente tem que pensar também bastante na segurança, né? Então, mas eu acho que é difícil dizer qual é o melhor negócio. Então, na dúvida, a gente... Mas isso vocês avaliam também conforme cada... Oportunidade também, né? É. Por exemplo, lá em Blumenau não tinha o que fazer. Onde eles queriam, não tinha imóvel para alugar. E os aluguéis... Um aluguel lá de uma concessionária, 80 mil reais, 90 mil reais. E tu não acha para alugar. E daí tinha uma oportunidade de um imóvel para comprar, uma coisa que foi muito rápida. Um imóvel grande no centro, bem localizado. Oportunidade, assim, de uma sociedade que se desfez e o cara ia vender, ou tu compra e paga o que eles querem, ou tu também não tem. Então, isso é muito legal, né, na empresa familiar, né? Porque não tem que fazer uma reunião, uma assembleia. Foi uma ligação de lá, pai, o que tu acha? Meu irmão, eu acho uma boa. Mãe, não, meta bala. Então, as coisas acontecem rápido, né? Erra todo mundo junto, acerta todo mundo junto e... Então, assim, é oportuno. E atendemos a exigência da montadora, que era o principal, né? Sim. Aceitaram nós comprar a concessão lá, aceitaram o imóvel apresentado, no qual eles exigiram a localização, a gente apresentou o imóvel. A obra agora está feita toda dentro dos padrões do que eles querem, né? Então, é tudo uma... É uma corrente de fatores, né? Nós somos bem obedientes, viu? Fizemos bem as coisas como eles querem. Eu te pedi, né, das dificuldades do período de pandemia ali. Na verdade, você me trouxe não dificuldades, mas oportunidades, né? Que foi lá em Blumenau. A expansão para Blumenau. Até foi boa a tua pergunta, porque eu esqueci de comentar que na dificuldade ali também, quando a gente adquiriu o Chapecó, a gente tinha a visão da concessão em São Miguel do Oeste também, que era desse mesmo grupo que a gente comprou.
E daí eles vieram a encerrar as atividades lá e a montadora nos nomeou para São Miguel do Oeste. Então, foi bem rápido. Foi metade de 2019, a gente entrou com o projeto, prefeitura, achamos ali, tu me pediu do imóvel, a gente alugou, achamos um investidor que ia fazer a obra, e o cara sentou-lhe o pau aí na obra para atender no prazo. Nós tínhamos que inaugurar ela início de abril, dia 1º de abril de 2020. Aí, pandemia, cara. Ali. Parou. Quando começou a pandemia. E o cara me ligou, Rafael, como é que tu entrega o imóvel? O aluguel, né, cara? Já queria receber o aluguel. E, cara, a gente não sabia se tinha que assumir, tinha que fechar, não sabia mais nada, né? Teve isso não, o negócio tá feito. Só não vou aí buscar, tá tudo fechado, vamos esperar, daí passou abril, maio, junho. Aí já começou a liberar as coisas, né? A gente peguei o carro e fui para São Miguel do Oeste, fui lá, acertei com eles. Não, tá, o nosso negócio é contrato de 10 anos, né? Tem que, vamos... Tá tudo funcionando. Atrasamos a abertura. Até a montadora foi muito bacana, se a gente quisesse prorrogar até o final do ano. Mas... cara, tinha que montar e botar a rodar, né? E a vida que segue. A gente foi lá e rápido, cara. Montei a equipe assim, foi... sei lá, dentro de uns 30 dias a gente botou rodar, depois peguei. Então também, ter falado do mês de agosto, eu acho que deu em agosto lá, que a gente abriu as portas e colocamos rodar São Miguel. Então foi num período assim muito turbulento, né? Sim. Abrindo prejuízo o ano todo, e não só lá, né? As demais operações também estavam em prejuízo. É porque você ia abrir um negócio naquela ocasião... Não tinha nem público pra isso, tinha, né, cara? Ninguém tava com, desculpa a palavra, ninguém tava com tesão de comprar nada, né? Só não tava querendo se salvar, né? Viver, né? Então, mas ela abrimos comércio lá, contratamos, na época acho que foi 14 ou 15 funcionários de início e vamos trabalhar. E foi, bem desafiador, assim, porque também foi uma loja linda, né, cara? Linda, linda, linda. São Miguel do Oeste é uma loja muito bonita. E no acesso, assim, uma loja muito bacana. E de um mercado muito bom, né? A região ali é muito boa, né? Também. Então a gente entrou e graças a Deus tá tudo certo, né? E tu vê, daí com essa foi a 9ª loja, depois foi Blumenau, que daí a gente pôde comprar em 2022, assumimos em janeiro de 23, mas a negociação foi feita em 2022. E agora a gente concluiu as outras 2 Yamaha. E aí fechou as 10 concessões da marca Renault, né? As 6 Yamahas e as 3 Hondas. E numa negociação também de 2022, que é onde tu queria entender um pouco da... Lá no comecinho, né? Eu... Bem relacionado, assim, com alguns executivos de montadora e tal, começamos a pesquisar a Great Wall, né? A GWM. E, um processo de seleção foda pra caralho. Porque é a 9ª maior do mundo, a marca... A gente não conhece no Brasil, né? Exato. Mas nível mundo... Então, os caras têm alguns números, assim, absurdo. E eu queria esse negócio, queria estar nesse negócio. Aí fiz business plan, apresentei, fui pra São Paulo. Aí foi que numa das entrevistas me colocaram no plano seletivo deles escolher quem... Porque eles iam entrar no Brasil... E a Great Wall anunciou que só vinha com montadora. Que para nós é muito bom, né? O cara vinha com montadora e não só ser importador do carro, né? Ser montadora, fabricar aqui, produzir aqui, equipe aqui, compromissos aqui. Né? Então engloba desde uma série de fatores como a lei Ferrari, entra muitas coisas aí. E aí a seleção dos caras era... Imagina, os caras iam entrar no Brasil, tem o Brasil inteiro para escolher quem vai trabalhar para eles, né? Os caras, China, dinheiro eles têm, trabalhar eles sabem, produção eles têm, produto eles têm. Eu disse, bom, sou um candidato. Cara, passei por... Era 716 grupos para eles escolher 28. Para eles escolher 28 no Brasil. Para abrir 120 lojas. É um concurso público bem disputado. Processo seletivo bem rígido. Foda. E aí eu passei para minha família, que estava no processo. Todo mundo achou legal, interessante.
Mas eu já vim estudando, assim, eu já sabia bastante coisa do negócio, mas seguro e também não falar muito, porque, porra, todo mundo queria o negócio, né? Depois que quem tá no ramo já pesquisava, já sabia que a marca é muito forte. Aí entrei com a apresentação, enfim, na 5ª entrevista, eles pediram para conhecer meu pai. Aí, é quase um namoro. Porra, 5, cara. 5 sem contar a documentação que tu vai enviando, né? Não, e daí no 5º encontro, querer conhecer o pai, né? Pedindo pra conhecer o pai. Não, traz o teu pai, Rafael, que dos 716, porque daí eles vão fazendo a eliminação, né? Escolhendo mesmo, né? Quantos grupos por estado, e foram filtrando. E eles queriam 1 ou 2 grupos por estado só. Então, é bem selecionado. Sim. Né? E até porque é uma marca premium, assim, não é carro popular, né? É carros um ticket médio alto. E nessa entrevista, até eu e meu pai fomos e disse, pai, eu acho que é a última, porque de 716 grupos nós estávamos na dos 50. Chegamos nos 50 e tal. Eu disse, pai, só para nós saber que estamos entre os 50 escolhidos, acho que a gente trabalha certo, né? Acho que alguma coisa de bom eles enxergaram nos números, nas apresentações, até entre montadora também se conversa, tipo banco, né? Eles também tem o diálogo deles, né? E aí, como é que o cara é, tal. Então, nós estava tranquilo, assim, né? Tudo que a gente podia fazer, a gente fez, a gente queria. Apresentamos os imóveis, a região que a gente queria atuar. Não ficou bem na região que a gente queria, assim, como a da apresentação, mas a gente foi selecionado. Aí eles nomearam nós para início em 2023. Começamos a operar em abril, com venda online. Agora é bem recente, então. Começamos em abril. Nossas concessões Chapecó, Lages e Criciúma. Então, Criciúma e Chapecó estão prontas. A gente abre as portas de vez agora em agosto, as duas big lojas. Ainda não foram inauguradas. E daí a gente usou o nome GWM Toso. GWM Toso. A gente usou o nome sobrenome do meu pai na frente do negócio. Mas alguma opção estratégica essa mudança, não utilizar o Demarco? Cara, não foi estratégia, assim, foi porque a gente usa assim, na Renault é Demarco. Desde 1953, lá tá Demarco e vai ficar Demarco até sempre, né? E quando a gente pegou a Yamaha, a gente colocou Demarco. E quando a gente comprou a Honda, veio o nome Kyndai. E o nome bonito. A Honda já não é Demarco. Era Kyndai. O Gambato também, que era o antigo proprietário, não usava. Entendi. Era Kyndai. E o nome bonito, a gente gostou e manteve o nome. O negócio estava funcionando. E mantivemos o nome. E Honda ficou Kyndai. E daí, quando a gente apresentou lá, eles falaram para nós, porque Toso meu pai usa nas empresas da família dele ali, né? Da Atacado, distribuidora, cereais, né? Transporte. Eles falaram, até pro meu pai, Toso, por que vocês não usam Toso? Vocês não pensaram em usar Toso também? Vocês, Demarco, Toso, é 2. E até porque eles, por ser uma marca nova no Brasil, eles buscaram também famílias que se identificavam com o negócio e teriam também interesse de colocar o nome à frente, né? E o meu pai, não tem problema nenhum, faço questão de... Até ele disse os meninos concordar, né? Que eu e o meu irmão, né? E tal. Eu disse, não, maravilha, né? E, cara, foi Toso. E tanto que agora, recentemente, aí, em primeira mão, o nome Kyndai nós mudamos. Vai virar Toso. Que a das motocicletas vai ser Toso. Da Honda. A Honda é Kyndai, né? Da Honda, sim. Aí nós vamos trazer Honda Toso e GWM Toso. Daí fica Yamaha, Renault e CF Motos como Demarco. Então a gente tá trazendo o nome do pai e da mãe. Sim. À frente dos negócios aí, Contenta ambos. Contenta ambos e a gente também fica muito contente, assim, de poder, né? Uma tradição de família, de negócio, e dar a cara a tapa, né? Claro. Entendeu? Não é um nome fantasia lá, não. É o nosso nome mesmo. Se der errado, pau. Se der certo, pelo menos diz que deu certo, né? Então, bem legal, assim. Eu não sou... Numas estudos, umas pesquisas que eu fiz, assim... não é tão recomendado usar mais o nome, né? Tu não vê mais isso, né? Grandes grupos não usam mais, não usa, né? Usam outros nomes. Mas a gente
veio dando certo e continua assim, né? E é nós ali, tá tudo certo. Eu acho que é bonito, a gente gosta, fica feliz em usar. Galera que trabalha com nós também acha legal. Sempre falaram. O Kindai ficou uma coisa assim, porque ficou. Então chegou o momento e vamos mudar. A gente tá mudando uns imóveis de lugar, né? Trocando uns pontos da Honda, daí já tem que trocar fachada, trocar tudo. Pedimos aprovação para a montadora, que também eles têm que aprovar. Tem que ter o aval. Eles têm que aprovar o nome. Deu tudo ok, muda também. Cara, eu vou falar mais um pouquinho sobre essa marca nova que vocês estão trazendo agora, GWM, né? Uma coisa que é tendência mundial, né, e que está chegando no Brasil agora também, que é a eletrificação, né? Esses veículos, eles são híbridos, isso? Isso. Então, falando em eletrificação, né, é um caminho sem volta, né? Então, a gente está vendo desde geração de energia, né, muita gente voltada... Energias renováveis, né? Olhando para o meio ambiente um pouquinho, né? Eu acho que por muitos anos foi esquecido. Então, a GWM tem um conceito da eletrificação, né? E a gente já vinha trabalhando com a Renault no carro elétrico, né? Porque a Renault ela lançou o Renault Kwid, 100% elétrico. A gente vendeu várias unidades, mas como é um carro que vem importado, não é produzido aqui. Então, ele veio de novo agora. Então, a gente já estava confiante no produto de eletrificação. A GWM veio com uma geração de produtos que é plug-in. Então, ele é um híbrido e híbrido plug-in, né? Que tu tem a opção de tu andar a combustão e a opção de andar somente elétrico no mesmo carro. E andar os dois juntos. Porque daí é um carro que te entrega a potência máxima, né? E tu tem, na verdade, 2 em 1 a todo momento aí. Então, é um negócio assim fantástico. Quem teve a oportunidade de andar num carro elétrico ou num carro híbrido se surpreende. É uma coisa assim que conquista, sabe? Conquista, eu acho que é um caminho sem volta. E até eu vi uma matéria que o mercado projeções aí para até 2040 querem mais de 50% da frota tá na eletrificação. É muita coisa. Sim. É uma coisa que vem crescendo dia a dia, né? Até que existem marcas, né? Que As montadoras, né? Cada montadora, hoje em dia, é difícil ter uma montadora que não tenha um modelo, né? Todos Pelo estão menos olhando. híbrido, né? Todos, em algum lugar no país, eles tinham um carro conceito, um carro, né? Por exemplo, a Renault sempre foi muito pioneira nesse segmento, sempre apostou muito, né? Lá na Europa tem muito carro que já anda na eletrificação e tal. E a GWM também veio com essa pegada de olhar para o mercado brasileiro, mercado que é apaixonado por carro, gosta de potência, gosta de design. Então, trouxe os carros aí com quase 400 cavalos de potência e um carro que tu faz 1.000 quilômetros de autonomia. Caramba! Ou tu faz 170 quilômetros só no modo elétrico. E então, assim, veio... Cara, é loucura, assim. Tu anda com o carro dia a dia e tu não vai no posto. Não abastece. Chegou em casa, põe na tomada convencional lá, abastece um pouquinho, vai andar e tá sempre feliz, né? Sim. E que é um negócio que o Jonathan comentou no começo, né? Que a gente ia falar sobre uma das paixões do brasileiro. E quando começou essa história, né? Mais à tona de veículo elétrico... Era muito isso, mas vai perder a essência, né? Porque é legal ouvir o ronco do motor e não sei o quê, motor grande. Aí depois começou aquele processo dos downsize, né? De diminuir o motor, aumentar a potência com turbina e tal. E agora com a eletrificação, né? O pessoal começou a torcer o nariz de começo, mas a entrega que os carros trazem, meu Deus do céu, né? Eu ainda não tive a oportunidade de experienciar isso, mas... Deve ser absurdo. Cara, é muito legal. Eu sou um apaixonado por carro. Eu gosto de carros. Já competi com automóvel. Fiz arrancadas e tal. Tenho um carro de arrancada na minha casa. Que até é um Opala preparadão, aspiradão com nitro. O carro tem um ronco absurdo. Quem conhece os 6 canecos aí sabe. Então... Cara, é uma paixão, mas ao mesmo tempo que tu pega um carro elétrico que te entrega muito mais potência, muito mais torque, tu tem uma sensação de aceleração muito mais rápida. Visceral. Cara, falta o ronco, claro que falta o ronco, mas ao mesmo tempo tu vê o conforto, tu vê o luxo, sabe?
tu vê economia, tu vê eficiência. Então, cara, segurança, né? É demais, né? Cara. Eu falo para quem não conhece um carro elétrico, ou híbrido, ou plug-in, né? Que tem toda a geração de energia por trás. É fantástico. Sem contar na economia, né? Um carro desse não dá manutenção, né? São muito menos peças mecânicas, né? Tu não troca peça, só anda. Pois é, e falando um pouquinho de mercado a respeito deles, porque antes também tinha sido comentado que hoje não existe mais carro popular, né, no Brasil. Não. E quando a gente fala em veículo elétrico, é menos ainda, né? E você vê alguma tendência de barateamento de veículo elétrico, ter opções que possam competir em algum momento com os populares da atualidade? Então, eu vejo assim, né? Tem que existir algum benefício do governo para baratear, né? Porque tecnologia custa cara, né? Sim. Então, tecnologia custa dinheiro. Então, mas ao mesmo tempo, assim, que numa grande escala a produção aumenta, o preço, né? Acho que vem a baixar. Mas eu acho que são segmentos, né? Nós temos o carro mais barato no quesito elétrico, no quesito híbrido, o carro mais premium. Então, hoje tu vê, tem carro de R$1 milhão aí no segmento eletrificado, até mais. Sim. Né? Então, acho que assim, é um caminho que as montadoras estão enxergando, que quem compra está gostando muito. Né? Quem pesquisa, às vezes tu vai construir tua casa hoje, tu já pensa em aquecedor solar, tu já pensa em geração de energia, tu já quer ir pro modo, né? De tu ter tua própria energia limpa, tu não pagar aqueles exageros de conta de luz. Na tua empresa a mesma coisa, tu já vai lá, faz o teu barracão, teu prédio, já põe as placas, tu já gera a tua conta praticamente. E por que não tu ter em casa um carregadorzinho ou a própria tomada adaptada para tu carregar teu carro. Então tu também vai andar, tu não vai pagar energia, tu vai gerar tua energia, tu vai andar com a tua energia limpa, sem consumo. Então eu acho que é uma tendência, não é assim, não vai virar chave rapidamente, né? Mas todo dia cresce, né? Tu vê o mercado, todo dia cresce. Eu acho que em um curto prazo aí nós vamos estar só falando dos carros eletrificados rápido. Eu acho que vai ser... Porque o produto é muito bom. Sim. Então, isso sim. Tu entende? Eu acho que é uma coisa simples hoje de tu começar a analisar. Pô, quem não queria ter, às vezes, um posto de gasolina para não pagar nem o combustível, né? Não para ter o posto para abastecer pelo valor lá da bomba. Mas, e o carro elétrico te proporciona isso, né? Então, é claro, não é um carro acessível, né? Começa os carros hoje eletrificados acima de R$148 mil, né? Mas eu acho que as pessoas estão tendo como já o segundo carro, agora começa a ter como principal carro. Quando você fala em híbrido plug-in, tu tem as duas alternativas. Tu não vai deixar de ter a gasolina, tu vai usar a gasolina, tu vai fazer a geração de energia no carro, tu tem as duas opções. Então, tu vê, a gente veio de Joaçaba aqui só no modo elétrico. Só no modo elétrico. E vou voltar no modo elétrico. Viagem aqui eu vou gastar menos de R$6 com 1 litro de gasolina. Então, tipo, tu começa a gostar, né? Sim. Quem não começa a gostar quando se fala em economia? Essa geração de energia que você falou, explica mais. O carro, ele gera energia conforme ele vai regenera, andando, né? Ele regenera. Mas a autonomia do que o carro te dá, ela vem, por exemplo, encher o tanque do carro, tu vai lá num carro, tu põe 50 litros de gasolina. No carro elétrico, tu vai colocar 200 km de autonomia, 300 km de autonomia. Aí ali tu vai calcular o quilowatts, ver quanto custou isso, né? Sim. Então, praticamente isso. Só que o que tu faz com o valor de 1 litro de gasolina, tu roda mais que 100 km. Tu acaba aumentando a média no caso dos veículos híbridos, né? Porque ele tem um motor a combustão ali que vai gerar força para as... Ou não? Tem. Nesse caso. Trabalha simultâneo, no caso, Vou te falar no caso do plug-in do carro da GWM, né? O carro tem... os motores principais não são o combustão, é o elétrico. Certo. Entendeu? Diferente do carro híbrido, somente híbrido, que o motor principal passa ainda a ser o combustão, né? O híbrido, ele passa a ser ele até auxilia, né? Então, na partida, na manobra e tal, mas em determinado momento ele entra o combustão natural, né? E no plug-in, não.
como o motor principal é o elétrico, vai entrar o combustão acima dos 110, 115 km por hora. Então, tu anda o dia inteiro na cidade, para cima e para baixo, tu tá andando elétrico. O motor combustão tá geladinho lá, nem funcionou. E com uma baita potência, um baita torque, tu né? Tá andando todo dia ali com 393 cavalos de potência, 77 quilos de torque. Torque de caminhão. É uma paixão, né? Que tu acelerou o carro, tu tem um Mustang Car na tua mão, um carro de família, mais que o Opalão, né? Você vê que o Opala, nesse caso, é um carro de pista. É um carro para andar 200 metros ali e tal. É um carro para fazer essa bagunça, mas é só aquilo ali também, né? Legal. Ô, Rafa, e em relação à procura pelos carros, né? Vocês trabalham com carro 0 km, carro novo, mas vocês também têm o mercado de seminovos, né? Até porque vocês pegam carros na troca e esses carros precisam sair, né? Muito bom, cara. A gente trabalha com locação de veículo também. A locação também? A gente tem alocador de veículos. E a gente trabalha com seminovos também. Então, hoje, 60%, 65% das negociações entram uma troca. Né? É mais do que a metade. Isso. Então, nós até em Chapecó, junto com a nossa... Desculpa interromper, mas só para o pessoal entender, sai um carro zero da agência e entra um carro usado. Dá para se dizer ali. que cada 2 novos entra um usado. Sim. Não dá para dar um número. Sim. Se eu vender 10 novos, eu peguei 5 usados. Um pouquinho mais, às vezes, né? 7 carros, 6 carros, mas... É mais ou menos isso. E como é que funciona depois e antes também, né? Porque... existe uma relação ali em que há necessidade do negócio lucrar, né? É mais lucrativo o cliente que vai lá com o dinheiro ou é mais lucrativo alguém que vai lá dar o veículo em troca, porque você tem a possibilidade de ganhar em dobro, ganhar tanto no novo quanto ganhar depois na venda do usado também? Como é que é essa relação? Isso é que nem eu te falei no começo, né? É uma questão do nosso negócio que não é regra. Às vezes você faz um negócio sem troca, que é muito mais rápido, muito resolvido ali. E às vezes você faz uma negociação com uma troca, você pega aquele carro usado e você fica 1 ano com o carro sem vender, 6 meses sem vender lá. O carro encalhou, sei lá por quê, o carro não tem problema nenhum, não foi... Ou tu tem, e daí a margem que tu tinha, a tabela cai, coisa. Ou se tu já pegou meio para fechar só o negócio do novo, tu tá espremidaço e daí tu gerou emplacamento, transferência. Às vezes trocou uma bateria no período, fez a revisão do carro, fez uma preparação de lavação, polimento, que é normal, a gente faz em todos os veículos. Até porque nós damos garantia de 100% dos nossos carros seminovos, independente da quilometragem, né? Então, você tem que honrar com isso. Então, às vezes você vende o carro usado numa semana, às vezes vende em 6 meses. Se tu vender rápido, tu realiza. Se tu vender demorado aí, que não realiza, Quanto mais tempo demorar para vender, mais prejuízo tu tem. Mais tu não girou. E daí, assim, às vezes, contabilmente, te dá o resultado no novo quando tu emitiu a nova, mas tu não realizou, né? Sim. O dinheiro tá parado no... Sim. Então, por isso que eu vou te dizer mesmo a questão dos imóveis. O bom é fazer... Depende do negócio, né? É misto. Vender 10 carros e pegar 10 trocas, às vezes não é bom. Então, vender 10 carros e pegar 5, o meio termo é bom. E a gente está investindo muito no ramo seminovos, captando muito carro, tentando avaliar sempre, pagando o que o cliente quer, próximo disso, né? Discutindo, tentando ser mais... coerente no negócio, assim, entendendo os dois lados, transparente. A gente está fazendo uma loja em Chapecó de seminovos, uma loja lá que vai caber 100 carros usados, 120 carros dentro de um showroom. Vai ser ao lado da nossa GWM. Então, ela está quase lá, meu pai e minha mãe estão trabalhando firme na obra. Para nós ter um local com mais armazenamento, né? Não basta só ter em todas as lojas, né? Toda a nossa loja tem um veículo seminovo, né? Que entra, fica naquela operação para usado, alguns a gente transfere para outra loja, faz o giro, né? Sim. Porque o veículo novo, tu escolhe, a fábrica produz, leva lá para você a cor e o modelo que tu quer. Agora o usado é específico, né? Sim, tu já quer o X carro prata, pô. Tu tem que ter. Ou o X modelo lá, talvez o ano não bate, a cor não bate, a quilometragem que tu queria não é a que eu tenho, ou vice-versa, né? Então, para nós ter mais opções de seminovos dentro do grupo. A gente vê como um business bem legal, né? Porque... Um padrão de concessionária. E quem tem quem também compra sempre o veículo novo, que tem aquela coisa de troca, a gente sempre tem muito carro muito bom, né? E às vezes esses carros ficam muito espalhados.
Então, a gente vai tentar aumentar a nossa captação de veículo seminovo, trabalhar com mais estoque nas lojas, mais... É um business, tá? Eu gosto muito do veículo seminovo, até por veículos, seja um carro de 20 mil reais até uma Porsche de 800 mil reais, nós enxergamos que tem que ter nas nossas lojas. Né? Então, sim. A procura em percentual para o veículo 0 km, para o seminovo, tem uma média? Se eu te falar aqui, vou te mentir, a gente não mede isso, né? O cliente vem na loja, às vezes, por entrar dentro da concessionária pela marca que está lá, ele procura por um carro novo e o vendedor, às vezes, não consegue entregar o preço, oferece um seminovo, né? Às vezes, ou até mesmo o cliente vem pelo seminovo e daí, mas essa quilometragem não é o que eu quero, estou pensando, será que tem que trocar um pneu daqui uns dias? Não, então já vamos... O senhor tem perfil, já compra um carro novo, que aqui tu... Não tem que trocar nada, né? Não vai achar só colocar a placa. nenhum defeitinho e tal. E às vezes já leva até emplacado, né? Então, são perfis, né? Então, o nosso desafio como empresa é tentar atender todo o cliente, sim, né? O cara de uma motocicleta, que nem eu te falei, até um seminovo de um carro premium. É ter todos os gostos, para todos os públicos, essa é a nossa operação do grupo, né? É vender um carro premium, é vender um carro popular, é vender uma motocicleta, é vender um off-road. É ter o segmento que a gente trabalha, ter disponível, sim, tanto como novo como seminovo. Sim, tem a diversificação. Tanto que a gente chama o nosso seminovo Selection, né? Porque quando tu fala premium, teria que ser um carro nível premium mesmo, acima de um X valor lá. Sou eu que vou dizer o que é um premium, quanto tem que ser. Mas um carro Selection pode ser... um carro 2001, 2010, que sim, é, como a gente diz, né? Uma boneca, né? Uma joia ali, né? Um filezinho. Então, a gente chama os nossos carros selecionados porque a gente cuida do seminovo, né? Nossos gerentes têm um total carinho também com o usado, eles têm a autonomia deles avaliada, eles pegar o carro, botar no pátio, a responsabilidade deles é de vender também o carro, então eles têm que cuidar do carro. O carro tem que ser bom, nós temos que vender. Então, até por essa questão da garantia que você falou. Que a garantia é o seguinte, geralmente a gente pega o carro de novo, né? Sim. Esse cliente volta, né? Tem recorrência. A recorrência dos clientes também. Nossa. Bom, são 70 anos da empresa ali, acredito que seja muito recorrente. Em cima disso, sim, com que frequência os clientes de vocês trocam de carros? A gente tem de tudo, sabe? Tem cliente que fica 7, 8 anos com carro, tem cliente que troca todo ano. Seja ele novo ou seminovo. Tem cliente que vai lá na... Quer sempre estar com o carro do ano. Vê as opções, o vendedor vai mandando. Mas o meu mais tanto de volta. Sim. Ou às vezes até se aperta, diz, preciso baixar a parcela, trocar o carro para um menor valor. A gente compra o carro de volta. Tem todo tipo de perfil, né? Estamos todo dia atendendo, né? E tentando resolver essa satisfação do cliente, né? Buscando a opção certa para ele. Ontem mesmo veio um amigo nosso na concessionária e quer comprar uma caminhonete que a gente não tem, um veículo zero. Aí pediu para me chamar e disse, Rafael, eu quero comprar de você. Eu disse, cara, mas eu não vendo essa. Não, compra a caminhonete, traz aqui, eu vou pagar para você. Eu disse, cara, compra lá, pode comprar, é zero. Não... Tipo, eu mandando o cara para concorrência, não, vou comprar de vocês, quero comprar de vocês, porque daí traz aqui contigo, né? Mas depois vou trocar. Se eu não gostar, tu me arruma outro carro. Que ele não tem caminhonete do segmento picape e tal. Eles, não, vê para mim, eu gostei e tal. Então, assim, tu vê que legal isso, né? Pô, cliente, claro que nós vamos buscar um negócio, não vamos fazer ele pagar mais caro por isso, né? Jamais. Mas é o nosso desafio de trazer o negócio para ele. Ele quer, não, eu quero fazer, vai atrás para mim. Sim. Aí já mexeu no nome, né? Isso, então, pô, isso é muito legal, né, cara? Isso não tem dinheiro que paga. Às vezes faz um negócio desse para não ganhar nada, mas para atender o cliente que lembrou da gente na hora da compra do carro. Então, isso não foi a marca que fez, né? Tu entendeu? Sim, ele não buscou a marca, eu não tinha essa marca para vender, mas ele buscou a empresa. A gente tá falando do mercado, né, de compra de carros novos, 0 quilômetro, e carros seminovos também, né? Quem procura mais a agência, o homem ou a mulher? Quem compra mais carro hoje? Olha, quem procura é o homem, mas quem manda é a mulher. Quem diz que é a cor, o modelo, geralmente, das vezes, é ela. O homem decide que vai comprar, né? A mulher escolhe o modelo, a cor ali. Olha, eu acho até que ele já vem amando dela para comprar, tá? Não sei, não. Eu sou suspeito porque lá em casa é bem assim também, entendeu? Quando a gente fala em trocar e tal, é tudo decidido junto aí, não tem muito...
É uma pergunta boa, mas eu acho assim, os casais hoje decidem, né? Acho que tem as relações bem definidas, né? Mas eu acho que o voto maior, se essa é a tua pergunta, a decisão, eu acho que a caneta que tem mais tinta lá é sempre da mulher. A mão mais pesada, eu acho que é a dela, total. Você falou desde o começo, né? Lá de 70 anos, Demarco, negócio familiar. Mas a tua família não é tão grande assim para ter o negócio familiar e funcionários da família, não sei. Então, o negócio familiar é a gestão, né? Cara. Como é que funciona isso daí? Não, o nosso negócio, assim, ele é simples, né, cara? É simples no dizer assim, meu pai, minha mãe e eu e meu irmão. Aí tem a minha esposa e a esposa do irmão do meu irmão, né? Aí nós temos nossos filhos, né? Então, as decisões nossas, a gente comenta muito entre nós e tal, mas não é que é feita uma ata, uma reunião, uma assembleia. O negócio acontece... no informal. Ali. Ah, sim. Tem. Claro que a gente sonha, planeja, pensa muito, mas assim... Eu acho que é sempre no intuito do dia a dia ali. Tem momento que não é o dia de fazer... No outro dia diz, não vamos comprar a concessionária, chega, não compra um terreno, vamos dar uma segurada, e no dia seguinte mudou tudo. Uhum. Compra lá que apareceu, entendeu? E essas relações comerciais, né, relações de negócio, já que é um negócio familiar, é 100% do tempo pensando no negócio? Como é que você tem uma divisão nas ideias, nos momentos? Divide. Não, agora a gente está se reunindo, é a nossa família, mas é para tratar de negócios. Não, agora é para tratar de lazer. Cara, isso eu falo pra você do fundo do meu coração, assim, que é uma merda. Porque, cara, porque nem eu te disse, o meu pai, o nosso pai, o meu pai do meu irmão, ele foi um cara muito focado, assim, até me emociono, né? Em trabalhar. Vocês têm que trabalhar. E a gente trabalhou. E as coisas deram certo, e vem dando certo porque a gente trabalha. E, cara, às vezes a gente tá reunido pra falar de num aniversário, e aí aquele negócio lá começa a falar de negócio. Uhum. Tá reunido com as crianças pra brincar e tal. Estão falando de negócio. Então, cara, o negócio é uma coisa que não sai da gente, assim, sabe? Eu acho até ruim, porque às vezes a gente não tem o timing de saber separar, né? Separar um momento e tal, de falar, de tratar. A gente fala a todo momento, né? E ao mesmo tempo esse negócio não é assim um negócio, tipo assim, que eu vejo, né? Nós estamos fazendo esse negócio. A gente visita empresas e tem outros ramos de atividade no meio, né? Nosso e de colegas. Vão decidir para fazer um investimento lá, comprar aquilo. Não, tem que reunir um conselho, reunir com outras pessoas da empresa para decidir. Nós, nada. Se o pai fizer, tá feito. Se eu fizer, tá feito. Se o meu irmão fez, tá feito. Se a mãe mandou fazer... Tem um aval. Não, ninguém fala por que fez isso. Então, por um lado, é muito bom. Uhum. Tu vai dizer que erra, não erra? Claro que erra, certo, mas a gente acerta mais do que erra. Então, essa questão é foda, assim, de saber separar, porque, a gente tem filhos pequenos também, né? Então, mas eu tento, assim, trabalho e família, sabe? Uhum. Mas tem a leveza no momento ali que tá tratando do negócio, então. Tem, cara, tem, porque é suave, assim, a gente faz o que gosta, faz o que entende, e a gente faz, assim, com o intuito de natural das coisas, assim, sabe? Nada muito que aquilo tem que dar lucro, tem que pegar o dinheiro, tem que dar resultado, nada. A gente faz as coisas por gostar de fazer. Eu gosto muito de atender cliente, vender para amigo, comprar. Às vezes eu não sei se eu não gosto mais de comprar do que de vender, sabe? Então, a gente, cara, e cria-se, sabe, um network, assim, no negócio, uma relação de amizade com pessoas,
Pô, hoje, assim, graças a Deus, assim, cara, eu não sei, assim, se tu precisar de algo em algum lugar, seja meio aí qualquer estado, eu conheço alguém que possa nos ajudar, que possa nos auxiliar, nos receber. E da mesma forma, essas pessoas, se precisar de algo por aqui, a gente vai estar disponível, sabe? Então, isso também é um prêmio, né? É uma gratificação que a gente leva no negócio, porque tu tem a referência de tu estar no ramo de atividade X ou Y, mas assim, o teu trabalho te identifica, né? Eu acho que esse é o legal, né, cara? E a gente é muito fechado, assim, né, cara? E até uma coisa que a minha esposa faz design de interiores e tal, ela trabalha muito faz apartamentos, faz salas, empresas, até fazer um comercial para ela aqui. E, cara, esse ano a gente assumiu fazer 7 novas operações, né? Mudança de ponto, loja nova e tal. E ela pega junto, ela que está fazendo os projetos comigo, ela que trata as montadoras e às vezes de noite em casa lá no jantar, aquilo lá, falei isso, respondi aquele e-mail, tô mudando aqui, toca o pau, entendeu? Então, pô, cara, uma coisa assim, meu pai e minha mãe lá também, tudo tranquilo perante a isso, meu irmão também, então, pô, a nossa família é nós ali, entendeu? Então, a gente vem fazendo as coisas, a gente é muito legal. Por isso que, assim, é difícil a gente estar num lugar, às vezes só nós, e não ter um assunto da empresa para falar. Sim. Porque é natural para você, não é uma imposição, algo que Não, veio. é natural. O que falta, às vezes, é a gente pensar em fazer algum esporte, alguma coisa fora. É o dia a dia de vocês, né? A maior parte do tempo tá então, se tiver que trabalhar todo sábado até às 6 da tarde, para nós é legal, porque é um momento que também a gente tá junto, entendeu? Sim. Então, é bem bacana isso, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, é foda, porque tu tá sempre vinculado à operação, né? E daí, às vezes, a gente até se pergunta, né? Precisa tudo isso? Para que isso, né? Vai mudar o quê? Uma loja a mais ou 3 lojas a menos? Ou, às vezes... Que a gente também é assediado no ramo, tanto para comprar quanto para vender. E o ramo é aquecido nesse sentido. E, então, assim, acontece muito. Sabe? Mas, sei lá, eu acho que faz parte, que nem eu te disse, a gente foi educado assim, né? Sim. É da cultura. Cara, hoje tu mora em Joaçaba, né? Tô morando em Joaçaba desde 2009, né? Vai dar 13 anos agora. Sim. Mas e como é que faz pra... Você tá direto na estrada pra... Bastante. Logisticamente, Joaçaba para mim ficou bom, né? Porque quando eu saí de Chapecó, a gente não tinha as concessionárias em Chapecó, né? A gente trabalhava com o pai lá na época. Então, os negócios do meu pai também, da família dele, estão por lá. Eles trabalham nos 3 estados, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, né? Então, tem operação nos 3 estados, mas a matriz é Chapecó. E para mim, a matriz, a loja, foi tudo Joaçaba, né? Nós só tinha ali, eu tinha que ir ali. E dali que foi montando as outras lojas, e comprando e tal. Então, ali você ficou a matriz. Então, eu tinha que estar ali, né? E a gente voltou a ter loja em Chapecó em 2016, depois 18, 19, né? Daí foi vindo, conforme eu contei para vocês. Então, hoje eu penso sim, né? Porque por ser o polo Chapecó, né, na nossa região, né? A gente hoje tem loja em Blumenau, tem loja lá em Criciúma, agora ano que vem Lages, né? Então, talvez Joaçaba já não é mais tão importante logisticamente para mim, entendeu? Então, eu fico em Chapecó alguns dias do mês também, né? Porque eu visito as lojas, mas assim, eu pergunto, eu ando bastante, eu rodo, sei lá, mínimo que eu rodo é 3.000 quilômetros, 2.500 quilômetros por mês, né? De carro, assim, eu vou pra cima pra baixo. Tá todo dia viajando. Aí fora voo, né? Que tem que estar sempre em reuniões e eventos. Então, tô sempre viajando, né? Porque tem que estar em contato, né? E muito telefone, WhatsApp, e-mail, né? Então, ajuda muito também as reuniões online. Facilita, né? Isso aí foi uma coisa boa que entrou, então facilita bastante, dá velocidade, né? E, então, assim, a vida é corrida. Sim. Bem corrida. Sim. Tu trabalha de segunda a sábado. Segunda a sábado. Assim, pra gente colocar na cartilha, né? Mas você já falou que às vezes o trabalho acontece lá no aniversário, tá? Sim. Fazendo reunião lá, né? É que quando tu tá envolvido, né? Tu tá num... E assim, a gente tá, às vezes, com amigos, com colegas, com outros empresários, com pessoas... De todo o ciclo nosso de amizade é muito grande, né?
de conhecidos e tal. E, pô, você tá num lugar, cara, tu tem a referência do negócio, então tu faz o negócio. Então, assim, eu trabalho de segunda a sábado, né? Então, dizer que eu desligo o telefone, eu não desligo. Eu respondo um gerente, um vendedor, um cliente 8 horas da noite, 10 horas da noite. Se eu tiver acordado 11 horas da noite, a gente tem uma carteira de cliente meia grande, no qual às vezes eles tratam muito com a gente também. Amizades, né? Por conhecido e tal. Vou no médico lá, o médico quer falar do assunto. Você chega a fechar negócio, então, fazer venda do veículo. Total. Vendo, entrego, compro, faço tudo. Tá na operação também. Cara, eu não tenho erro. Tiver que lavar a loja, pintar, comprar, pagar, vender, o que tiver que fazer. O negócio é teu, né? Não, viu? Isso não muda porra nenhuma. A roupa que tu veste, o carro que tu anda, não muda nada, né? Sim. É tudo consequência, sabe? A partir do momento que tu entende que o negócio é tudo consequência, cara, aí eu acho que as coisas ficam bem legal, né? Então, o ritmo de desacelerar não acontece porque tem a consequência do negócio vem dando ritmo ao teu dia a dia, né? A gente tenta, sim, tentar profissionalizar, tentar desburocratizar, né? Tentar repassar mais funções, sair um pouco da operação, mas eu sou aquele cara que eu opero em todas as áreas, assim, né? Eu me meto em tudo. Sim. Sabe? Eu tô em todas, faço reunião com todo mundo, cara. Com todo o setor contábil, RH, financeiro, vendas, pós-venda, compras. Eu me envolvo um pouco em todo o setor, todo mundo tem acesso a mim, todo mundo. Vou nas lojas, acho que, sei lá, 99,9% dos funcionários sempre me conhecem, tem meu número, fala comigo, não tem assim, é tudo fácil, entendeu? A gente tenta andar, né? Tem que fazer as coisas andar. Sim. Então é uma coisa assim que acontece para nós bem natural, principalmente para mim, né? Que estou sempre andando, então por essa facilidade também de estar sempre presente com a equipe, assim, ou por telefone, ou presencial. Às vezes nas lojas, às vezes nas lojas não consegue ir muito frequente, porque também é distante, né? Aí tu, às vezes tem uma reunião, tem isso, tem uma ligação, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então a gente sempre está meio amarrado. E fora quando você não está no negócio, você está em casa, cabeça desocupada na parte de negócio, você gosta de fazer o quê? Por exemplo, gosta de assistir alguma coisa especial? Tem algum hobby? Além do opalão? Cara, eu tenho alguns carros meus, assim, que eu tenho, né? Uns dizem que é coleção, outros dizem que é, sei lá. Mas eu gosto de ficar em casa com meus filhos, né, cara? Você tem dois filhos, né? São... um casal. Leonardo e Letícia. Você emocionou de novo, né? Quem que não se emociona falar dos filhos, são né? Novinhos? São crianças? Eles são gêmeos? Não. O Leonardo tem 11 anos, fez agora, e a Letícia vai fazer 6. É mais novinho. Legal. Ficar com eles. Sim. Na verdade, a vida é isso, né, cara? Por parar, E queria mais. Acelerar meu hobby seria mais tempo com eles. Só. Às vezes, né? Fazer uma carne, tomar uma cerveja, tomar um vinho, passear com os amigos aí, tipo, uma janta um na casa do outro e tal. Isso aí a gente... É o que eu gosto de fazer, assim, não tenho... gosto de dar uma caminhada aí, volta e meia depois das 6 aí, quando dá uma parecida e tal. Vou dar uma caminhadinha. Fazer um exercício físico, mexer o corpo. Assim, isso, mas... Eu gostava, uma vez fazia outros esportes, assim, né? Gostava de treinar boxe, tal, mas não tem, assim, nada de muito... Mais por mental, né? Tem que fazer esporte e tal, tem que... Então, o caminho, hoje é minha caminhada. E futebol me machucava pra caralho. Cara ruim, né? Daí durão, a cabeça pensa, o corpo não vai. Aí, não mais no colégio lá, quando tem o campeonato dos pais, lá ia brincar, lá jogava. Sempre tive sorte, pegar os times bons aí ganhava. Então, mais assim, bem tranquilo. Mas meu esporte, assim, ainda sempre quando eu posso, é voltado ao automobilismo, assim. Eu gosto de carro, de moto, de motor, de aceleração, de velocidade, eu gosto muito. Entendo um pouco, né? Então, e tem tudo a ver com o meu negócio, né? Sim. Então, ter um carro para desfrutar, para andar, para mim já é um esporte. Sim. Entendeu? E poder ficar em casa com a família, curtindo, né? Às vezes um passeio e tal, não tenho grandes... Já acho quando sou meio obrigado aí pela família ou pelas montadoras que exigem a gente fazer algumas viagens aí a negócio, então, senão eu gosto de ficar de boa. Massa, legal.
Cara, você comentou ali que a tua rotina é bastante na estrada, uma agenda bem carregada, né? Então, eu te agradeço por você ter pego um pedacinho dessa tua agenda tão tumultuada, né? E ter se deslocado esses quilômetros. Não gastou muito, como tu disse, né? Veio de elétrico e tal, mas veio exclusivamente pra gente bater esse papo aqui no Fala Mais. Então, de verdade, Rafa, muito obrigado mesmo por aceitar o convite aí. O maior gasto nesse caso foi o tempo, né? Que é, é o mais precioso, né? Espero que tenha sido um investimento, né? Eu gastei mais tomando teu café aqui do que gastei... Não, muito mas obrigado. Eu agradeço vocês pelo convite, né? E a gente, que nem eu digo, a gente é aqui da região, né? A gente tá perto, atendemos, nossos negócios são por aqui, vocês têm um canal legal e que consegue transmitir que tem pessoas boas aí trabalhando, dando gás aí, né, cara? A gente é um grupo que gosta de pessoas, né? A gente trabalha por pessoas, a gente gosta de pessoas. E a gente é muito humano no negócio, né? Muito, que nem hoje diz, muito raiz, né? Uhum. Então, é bom que vocês tenham esse espaço para ter esse bate-papo e, quem sabe, uma próxima a gente volta e falar de outras coisas, mas agradeço vocês aí e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Digo mesmo, Rafa, parabéns aí pelo trabalho seu, né? Por dar continuidade a essa história familiar, né? Das famílias Toso, de Marco, agora estão, de fato, né? Representados aí nos nomes, né? Das empresas, sim, agora não dá para escapar. Das agências. Então, sucesso cada vez mais, né, cara? E mais uma vez, parabéns aí para ti. E obrigado por ter vindo aqui no Fala Mais. Muito obrigado. Legal. Valeu. Gente, o Rafa falou que o negócio dele é para pessoas, o nosso aqui também é, né? A gente recebe pessoas e esses bate-papos são para vocês, pessoas também, né? Então, a gente já agradeceu o Rafa, agradece vocês também e agradece as marcas, né, que apoiam, patrocinam ou Fala Mais nessa edição 2023, que são as lojas Quero Quero, a Cicobi Valcred Sul, o Mercado Marine, também a Vinícola Maier e o Embutido Serrano. A gente agradece vocês mais uma vez, curtam o vídeo, esse vídeo aqui especial, compartilhem com as pessoas, vamos fazer essa conversa aqui, esse bate-papo com o Rafa, inspirador, em boa parte dele, chegar a mais pessoas. E se inscreva no nosso canal, né? A gente se vê na próxima semana, no próximo bate-papo. Valeu!